Pessoal, então agora nós vamos começar a correção da nossa primeira atividade sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na atividade de número 1, ele diz que é para a gente encontrar o valor de cada lado dos triângulos pitagóricos. E após encontrar esse lado, nós vamos calcular o seno, o cosseno e o tangente do ângulo X. Então, neste caso, para a gente poder encontrar a medida do lado, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a primeira coisa nesse caso é identificar a hipotenusa. A hipotenusa é a medida do lado que fica de frente para o ângulo reto. Então, nesse caso aqui, nós temos a hipotenusa como sendo este lado. Então, nós vamos calcular o valor da hipotenusa. Então, nós vamos chamar a hipotenusa de A. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B. Então, vamos chamar esse lado de B e esse lado de C. B, 3 ao quadrado, mais C vale quanto? 4. Então, 4 ao quadrado. A, que é a hipotenusa que nós estamos procurando, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Então, agora, para a gente poder encontrar o valor da hipotenusa, nós vamos achar a raiz quadrada de 25, porque a raiz quadrada é o contrário da potência. Então, a A é igual a raiz quadrada de 25, então, A é igual a 5. Então, agora, nós achamos a medida do lado A. Então, quanto que vale a hipotenusa? 5. Agora, a partir daí, nós vamos encontrar o valor calcular o seno, o cosseno e a tangente de x. Então, aqui nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de x. Para calcular o seno, nós pegamos o cateto oposto e dividimos pela hipotenusa. Para calcular o cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Para calcular a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso, nós teremos o cateto oposto de x. Então, é o cateto que está em frente a x, que nesse caso é igual a 3. Então, nós temos 3. Qual é a hipotenusa? 5. Então, qual é o cosseno de x? 3 quintos. O cosseno, o cateto adjacente, então o cateto adjacente é esse cateto que ajuda a formar o ângulo, nesse caso 4, e a hipotenusa 5. E a tangente, o cateto oposto dividido pela adjacente. O cateto oposto 3 e o cateto adjacente 4. Então, nós temos aqui a medida do seno, como o seno de x, 3 quintos, o cosseno, 4 quintos, e a tangente, 3 quartos. Só para a gente poder recapitular, nesse caso, você vai encontrar, primeiro, achar a medida do lado que está faltando, usando o teorema de Pitágoras. Depois que você achou, você usa as formulazinhas, né, do seno, do cosseno e tangente, para você encontrar o valor dessas razões referente ao ângulo, que nesse caso, referente ao ângulo X. Na letra B, os valores nós temos o valor 8, 15 e estamos procurando o valor, nesse caso, da hipotenusa, que é o lado que fica em frente ao ângulo reto. Nós vamos chamar o lado 8 de B, de lado B, e o 15 de C. Então, a gente utilizando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Por quê? Cateto oposto, cateto adjacente. A ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225. A ao quadrado igual a 289. Raiz quadrada, 289, 17. Então, qual é a medida da hipotenusa? 17. Aí, nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente nesses casos. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto de x? O lado que fica em frente a x, que nesse caso, 8. Nós vamos colocar aqui 8. Quem é a hipotenusa? 17. Então, a medida do seno, 8/17. Do cosseno,
Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, nesse caso, 15. A hipotenusa, 17. E a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, 8. Cateto adjacente, 15. Lados de um triângulo ABC medem 26, 24 e 10 centímetros. Mostra que esse é um triângulo pitagórico. Para a gente provar, para a gente mostrar, verificar se um triângulo ele é pitagórico, nós devemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é sempre o maior lado. Nesse caso, 26. Então, nós temos que 26 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 26 ao quadrado é igual a 676. 24 ao quadrado, 576. 10 ao quadrado igual a 100. Então, 676 é igual. 576 mais 100, 676. Os dois lados da igualdade são verdadeiros. Então, nesse caso, esse é um triângulo. Esse é um triângulo pitagórico. Então, o triângulo que tem as medidas 24, 26 e 10 é um triângulo pitagórico. Beleza? A questão 3, ela diz o seguinte: a respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Letra A. Um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos dois lados iguais? Não, porque a definição de triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. B. O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo reto? Não, porque a medida do ângulo reto é igual a 90 graus. C. A hipotenusa é definida como o maior lado de um triângulo qualquer? Também não, porque a hipotenusa ela é o maior lado de um triângulo retângulo, não de um triângulo qualquer. D. A hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao maior ângulo de um triângulo qualquer? Também não, é do triângulo retângulo. Então, a letra E, a hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Aí sim, a definição de hipotenusa está correta. Observando aqui. Então, aqui eu tenho como o ângulo reto. Então, esse lado que fica oposto ao ângulo é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra E. Na questão 4, ele está pedindo para que a gente calcule o valor do cateto que está faltando a medida. A gente, para calcular o valor de um cateto qualquer, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ele nos deu aqui a hipotenusa, que nesse caso é 25. Então, eu tenho que 25 ao quadrado é igual B, 20 ao quadrado, mais C ao quadrado, que nesse caso é X. Então, X ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, que é igual 20 ao quadrado, 400, mais x ao quadrado. 625 menos 400, 625 menos 400 é igual a x ao quadrado. 625 menos 400
225, que é igual a x ao quadrado. Então, para eu achar o valor de x, é só eu calcular a raiz quadrada de 225 é igual a x. Qual a raiz quadrada de 225? 15, que é igual a x. Então, qual o valor da medida de x? X é igual a 15.